Eu quero compartilhar com você um gatilho que vai fazer toda a diferença no seu negócio digital. Principalmente se você quer construir mais autoridade e construir uma audiência que consiga enxergar você como um líder, como uma pessoa que vai ajudá-las a sair do ponto A e alcançar o ponto B. De uma forma simples. Esse gatilho que eu vou compartilhar com você é tão antigo quanto a própria humanidade, que é o gatilho do inimigo em comum. Todos os grandes líderes utilizaram esse gatilho, você precisa utilizar hoje. O que é o inimigo em comum? Vou te dar um exemplo na prática. Qual que é o inimigo em comum do Lula? Eu sei que você já respondeu que é o Bolsonaro. E qual que é o inimigo em comum do Bolsonaro? É o Lula. Perfeito? E como que você vai poder utilizar isso na prática? Você vai precisar selecionar um inimigo da sua audiência, das pessoas que compõem o seu nicho de mercado. Se você é um nutricionista, você vai selecionar uma dor, por exemplo, emagrecimento. Qual que é o inimigo das pessoas que estão acima do peso? É emagrecer. Então você vai criar essa narrativa em todo o seu conteúdo. Em tudo que você faz, você vai adicionar esse inimigo em comum. E você vai ver que você vai se conectar cada vez mais com pessoas que têm essa dor, que enxergam essa dor como um grande inimigo, como um grande problema. Vou te dar um exemplo de um especialista que faz isso muito bem, que é o Pablo Marçal. Qual que é o inimigo do Pablo Marçal em comum com toda a sua audiência? É as pessoas que não querem prosperar. Ele bate muito nisso. Ele quer ensinar as pessoas a prosperar, a viver o reino aqui na Terra. E assim como o Pablo, assim como o Lula, assim como o Bolsonaro, você vai precisar criar esse inimigo. E quando você cria esse inimigo, você se conecta com mais pessoas e você automaticamente cria uma autoridade instantânea na cabeça dessas pessoas, porque essas pessoas, elas vão enxergar você como um líder. Elas vão ver que você pode ser a pessoa que vai levar elas do ponto A ao ponto B. O Bolsonaro utilizou isso muito. Ele pegou alguns aspectos de um outro lado político e começou a bater. E quando você bate no inimigo, as pessoas que têm esse inimigo em comum tendem a te respeitar. Por isso que também, como eu citei aqui, o Pablo Marçal, ele bate muito na pobreza. Porque é o inimigo em comum das pessoas que estão no momento financeiro difícil. Faz sentido isso para você que eu estou falando? Então, se você é um especialista, se você é um empreendedor, você precisa criar um inimigo em comum. Esses dias eu vi um rapaz utilizando muito bem essa técnica dentro do mercado de marketing digital, falando mal dos gurus. Toda hora ele falando guru, que o guru vende curso, o guru faz isso, o guru faz aquilo. O que ele está fazendo? Criando um inimigo em comum, um espantalho. E as pessoas que concordam com isso, o que elas vão fazer? Vão dar atenção. E o que você precisa entender? Que a atenção vende. E se você bate no inimigo, independente se você é ou não qualificado, Bolsonaro nem era qualificado para ser presidente do país, você concorda comigo? Mas ele bateu num espantalho que já estava até morto e conseguiu se eleger, porque aquele espantalho representava algumas ideias que um certo lado da população discordava. E ele veio como líder, como Messias. E assim funciona para tudo. Você pode ser o Messias da sua tribo. Só você criar o seu inimigo em comum. Fica a dica para você, reflita nesse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo.